Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 30 de maio de 2025, agora são exatamente 11 horas e 42 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos, isso é o máximo que eu arrumo do meu cabelo, o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, que belo dia, olha só. Céu azulzinho, pouquíssimas nuvens do céu, patati patatá, e tá gelado, né? Na verdade, até fizeram mais fiasco do que, mais barulho do que realmente tá. Liguei a televisão enquanto tomava meu café, meia hora de reportagem sobre a neve, né? 13 graus, coloquei meu casaco já, mas já vou tirar, em seguida eu tô sem, né? Enfim. E aí, curtiram o podcast? Comigão aqui? Eu gostei, como falei pra vocês outro dia, já tinha comentado que tinha me divertido. Uma coisa, um feedback meu sobre essa questão. Eu falei com o Rogério ontem depois e com alguns que me questionaram, me parabenizaram, me comentaram, enfim, via as redes sociais, que pela primeira vez eu falei para público, né? Tudo bem, eu falo aqui, são mais de 1000 vídeos no YouTube, não sei quantos reels e quantas postagens no TikTok, que na verdade tanto o TikTok quanto o Instagram são apenas isso aqui cortado em pedacinhos, né? Mas eu sempre falei para um celular, né? E eu acho que eu me sinto à vontade, penso eu, de falar com o celular. Até porque se eu fizer uma grande merda, 8h46 para vir aqui na rua do lado, para levar ali para baixo para Otto, 3h53 o KM, vamos dar só para sair daqui, uma Comfort. Como a Amanda deve estar sentada no vaso ainda, não deve nem ter escovado os dentes, eu estou a menos, aqui diz 1 minuto, mas na verdade não chega a dar 1 minuto de distância, né? 320 metros aqui na rua do lado. Só concluir esse raciocínio aqui. E hoje vai ser assim, vai ser devaneios como sempre foi, na verdade, né? Eu não posso pautar meu vídeo porque eu não consigo seguir uma lógica. Eu tô guardando uma entrega. Será que esses guris da Muricy vão entregar pra mim? Não. Não, minha entrega via correio. O que eu tava falando? Eu nunca falei pra público, né? E agora sim parece ser correio. É correio? Não. Ó o Marcelo. Vai, Moisés! Bora lá embaixo. No mesmo beco aqui. Não é o Bill, tá? Só pra não passar batido. Esqueci da Amanda. Vou buscar a Amanda, depois eu falo. Adivinha onde tá a Amanda? Nem lá dentro do condomínio. É um condomínio que tem aqui, na rua do lado. E ela tá lá, o pinzinho dela tá lá na rua de trás. Ela não mandou mensagem dizendo ainda que é pra eu entrar no condomínio. E vocês já sabem qual é a resposta, né? Por sinal, engajou ontem essa história de dizer que foi o Daniel disse que não pode, o Daniel disse que não faz. Uns 3 ou 4 já me mandaram lá no Instagram, já repostei. Então fica a dica aí, ó. Vem vindo a Amanda correndo, né? Acusou o golpe. Vou dar bom dia pra ela com vocês aqui. Oi, Amanda? Essa não veio mais comigo. Ai, Daniel, tu tava perto, tu demorou menos de 1 minuto, não sei o que. Ela não vem mais comigo. Não vem mais comigo. Pedi de dentro de casa o carro, sem estar pronto, na portaria do condomínio. Não me interessa como passageiro, porque na vida tudo é passageiro, menos motorista de aplicativo. Vou vir com essa agora. Vou atualizar a piadinha dos anos 80, que na vida tudo é passageiro, menos motorista e cobrador, né? Os velhos devem ter escutado muito isso. Os jovens talvez não sabem nem como é que é pegar um ônibus. Hoje em dia, até para ir na escola, que eu tô indo buscar agora o João, provavelmente tá voltando para casa, aqui uma escola dentro do bairro, dentro do Tapete, para levar ali pro Jardim de Santa Anita, Parque Santa Anita,
na região aqui, também dentro do tapete, até para ir para a escola, viagem de 1 quilômetro. Essa gurizada chama Uber, né? Exatamente. Então, agora atualizei a frase. Na vida tudo é passageiro, menos motorista aplicativo. E a Amanda, minha vizinha, que poderia ser uma boa oferta em algum momento, eu saindo de casa, não vai mais comigo, só para não passar batido. Mas o que eu queria falar então sobre o raciocínio ali de falar em público e não falar em público? Comentei com o Rogério que eu estava muito nervoso, principalmente no início. Eles pediram para largar minha frase, para quem viu o podcast, essa minha frase: bom dia, meu nome é Daniel, não sei o que. E eu me atrapalhei todo, né? Como se eu não tivesse nunca falado daquilo ali e tal. E daí eu me dei conta que eu estava falando por três pessoas. São três amigos, três conhecidos, né? E me constrangi de uma forma que demorei um pouquinho, não sei se vocês perceberam, para me soltar. Depois eu acho que surfei a onda e gostei pra caramba. Baixei a bola um pouco ali, a vibe em alguns momentos, em alguns assuntos que eu não gostaria. Por exemplo, a história de Ivoti nunca passou pela minha cabeça contar ali. E do nada o Marcelo buscou aquela lembrança na minha cabeça. Mas enfim, faz parte do processo. Não me preparei, é assim que eu gosto. Eu gosto quando é natural, eu gosto quando é espontâneo. E é assim que eu faço esses vídeos aqui. E é assim que eu pretendo trabalhar isso daqui pra frente, né? Sim, a minha ideia é trabalhar essa questão do público, né? Falar pra pessoas. Porque na rodinha de amigos, né? Que se criou lá no churrasco na terça-feira ali, uma meia dúzia que me acompanharam por quase todo o dia. Eu até comentei isso também, que às vezes eu sinto falta justamente da interação de alguém. Quando eu penso numa piada, vou falar uma coisa que eu acho que é engraçada, e eu falo aqui, eu não tenho retorno nenhum, né? Eu vou ter retorno no outro dia através dos comentários do vídeo. Só que às vezes eu falo tanta coisa dentro de um vídeo de 1 hora, que aquela falinha que eu fiz, que eu achei que pudesse ser interessante, passa batido dentro de outros assuntos que eu vou levantando ao longo do vídeo, né? E eu não tenho esse feedback. E às vezes eu deixo de aproveitar talvez uma fala, uma piadinha, um bordão, por justamente não ter esse feedback, não ter esse retorno instantâneo no público. Então, saiu tô tendo umas ideias meio malucas aí, mas eu gostaria de fazer essa interação mais, talvez com live. Agora já veio outra. A live seria talvez uma situação mais instantânea, né? Que também pode me trazer um retorno, mas não é esse o objetivo de live, sim. Falar com mais gente e tal. Talvez além desse encontro do eu trabalhar a ideia né, desse encontro do churrasco dos guris aí, de repente fazer outros com o pessoal do canal, enfim. Sei que isso, falei pro Marcelo, mandei uma mensagem pra ele depois também, que ele alugou um triplex na minha cabeça, que nem disse o rapazinho aquele outro dia que foi no Bourbon, e o velho entrou no carro dele e fez ele carregar as compras, né? O Henrique, por sinal foi um dos que, Henrique Salpi, foi um dos que postou, o Daniel não disse pra ir no mercado e tal. Vamos fazer essa brincadeira aí, pessoal, né? Se por acaso tu achar que vai cancelar alguma corrida por algum motivo e o chat rolou, diz lá, o Daniel disse que por isso eu não vou fazer corrida, né? Vamos engajar essa história aí para que chegue em alguns motoristas que talvez não entendam do que a gente está falando e pelo menos parem para pensar: opa, por que o Daniel disse que não é para ir no mercado? Eu tenho a minha opinião sobre o mercado, talvez tu tenha a tua, mas pelo menos ele pense: já falei um monte de coisa misturada, já perdi a linha de raciocínio, e assim que vai ser. Chegando aqui, pegar o João nessa escola e levar ali para o Parque Santa Anita. Eu vou chutar lá em cima, mas eu vou errar com certeza a informação, mas não por muito. Acho que foi R$180 que eu ganhei uma vez que eu fiz um rancho. Lembram de um corner shop? E trouxe aqui para esse condomínio aqui na Monte Arraes, do Parque Santa Anita. Desculpe, eu ainda não tô bom. Talvez em novembro eu fique. Depois que passar a primavera, passar o inverno, passar essas porra tudo de frio e de troca de temperatura e de florescimento das flores e pólen, o raio que o parta.
Só no nosso, tio. Tá tudo vermelhinho, uma coisa mais linda, sabe? Mas o valor mais alto que tem é 5. Sabe aquela dinâmica só pra mexer com o teu psicológico aí, ó? 10 pila pra onde? Buscar 6 minutos, não me interessa. Nem vi pra onde é. Tô só no Comfort, por enquanto só fiz 2 de Comfort. E pretendo que fique assim o dia inteiro, pro resto da vida, na verdade. Até eu resolver ter que ligar o X, né? R$180 uma vez eu fiz uma compra. 2 carrinhos eu enchi no Big Cristal. Na época era Big, hoje Carrefour. Na época do Corner Shop, quando não tinha nada que fazer na pandemia, lembram? E o Corner Shop me salvou durante um bom tempo ali, durante uns 2, 3 meses. Foi o que, né, me salvou literalmente. Porque não tinha passageiros tava tudo aquele fique em casa e tal. Por sinal, só para não passar batido, hashtag fique off, arrasta pra cima, logo que tu iniciar a tua corrida, pá, botão vermelho, para novas solicitações. De quando tu finalizar, tu decide se quer voltar a trabalhar ou não, né? Mas enquanto em viagem, fique off, só para não passar batido. E daí eu fiz uma compra, o Corner Shop pagava por peso, principalmente, o que a gente mais ganhava por peso, pelo deslocamento. Quanto maior fosse a entrega, principalmente a entrega, mais tu ganhava também. E por número de itens, era tipo 50 centavos por item, uma coisa assim. E daí eu fui fazer um rancho, um casalzinho de merda. Estavam começando aqui, eu sei porque eles desceram pra pegar as compras. E falaram, me comentaram, primeiro rancho da nossa casa, da nossa vida, não sei o que. Parabéns, vocês casaram há pouco. Sim, tá vindo morar agora essa semana aqui. Tô falando de 2020, né? 2020. Abril, maio de 2020. Daí eu sei que eu recebi aquele pedido da Corner Shop pra fazer um Big. Daí eu recebi a lista de compras, né? Começava a rolar e não parava mais. Isso, meu Deus do céu. Eu vou ficar rico hoje. Passei umas 2 horas fazendo aquela compra ali no Big Cristal. Enchi 2 carrinhos, tudo que vocês podem imaginar: leite, farinha, arroz, feijão, massa, molho, leite, óleo, enfim, tudo que vocês podem imaginar eu comprei. Deu quase R$1.000. Se bobear até mais, não lembro quanto que eu paguei. Não eu que paguei, né? Tinha o cartãozinho de crédito. 31 pra onde? Benjamin Constant. Vou mudar ele no meio, merda. Gostei, buscar longe. Tava falando com vocês empolgado, lembrando aquele dia. Eu sei que deu o seguinte, tipo, eu não sei se foi exatamente R$180, tá? Mas foi um valor acima de 100 com certeza. Eu acho que acima de 150, acho que foi entre 150 e R$180 que pingou pra mim depois que eu finalizei aquela entrega. E dava risada, né? Foi bem no começo da Corner Shop. Até então eu ainda não tinha certeza se realmente ia dar resultado ou não. E pra quem tá se questionando, Daniel, tu parou de fazer Corner Shop? Sim, eu parei. Quando a Uber entrou e pegou a Corner Shop, de alguma maneira, adivinha o que aconteceu? Começaram a nos pagar uma mixaria. Daí cada compra que tu fazia, mesmo das maiores, aquelas que tu chulhava pra vir um ranchinho, mini ranchinho, que te pagava naturalmente entre 40 e 60 reais, passou a pagar 20, passou a pagar 30 reais as compras grandes, né? Sem contar as pequenas, que daí popularizou. O pessoal só queria comprar 2 itens para testar o aplicativo. O cara às vezes perdia meia hora para ganhar 15 pila, sabe? E daí chinelhou o serviço e os passageiros voltaram, né? Falando lá atrás, 2020. Daí depois, a partir de agosto, setembro, por aí, as coisas começaram a se normalizar, até que veio de novo toda a onda da Omicron, lembra? E, enfim, isso é um assunto para um outro podcast. Se quiserem me convidar para falar aí sobre a pandemia, eu vivi coisas naquele período. Trabalhei, não vou dizer que todos os dias, porque teve dias que eu folguei, mas eu não parei pela pandemia de trabalhar um dia sequer. Então eu passei por todas as etapas, como motorista aplicativo, como sobrevivente também. Não peguei a doença, fui pegar depois, em 2022, já no Cafofo do Sol, e depois com a 4ª dose tomada. E sim, eu me mudei justamente nessa época, me separei bem justamente nessa época. Mas o que eu estava falando antes de tudo isso? Não sei. Esqueci. Então, já que eu esqueci, vamos pagar nossa conta do dia de hoje. A Andréia mandou um áudio agora, me fez histórias, me marcou, inclusive a Andréia lá da Objetivo Auto Benefícios, me lembrando de lembrar vocês que hoje é o último dia para tu fazer a tua proteção veicular lá na Objetivo Auto Benefícios. De promoção, né? Com promoção, com desconto 0 na taxa de adesão se tu estiver vindo de outra operadora, e um baita de um desconto
Se tu tiver, se for um novo cliente, né, tá partindo do zero para entrar dentro da Objetivo. E lembrando que 15% de desconto em todas as mensalidades. Repito, 15% de desconto vitalício. Chega até a me emocionar. Em todas as mensalidades. Basta que tu faça o favor de pagar o teu boleto em dia. E nada mais, né? Mas isso, esses descontos, esses benefícios, só se tu fechar o contrato até dia 31 de maio, que pra mim é amanhã, mas pra ti pode ser hoje. Então vamos dar-lhe, ô merda, 12h11, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! É ou não é pro cara se estressar, tá ligado? Até tento sair de boas, não sei o que, patati, patatá. Daí o cara roda 6 minutos, 2,6 km pra buscar passageiro, só porque uma viagem pro travesseiro. E não tem ninguém na frente do prédio, tia. Não tem lugar pra estacionar na rua. Uma rua fina, apertada. Ah, tá lá ela, ó. Errei. Eu errei. Não, mas ela marcou este prédio aqui, ela tá no outro. Enfim, acontece, né, mas às vezes o cara erra, às vezes o passageiro erra, às vezes o motorista erra, às vezes todos erramos, né? Todos, falar em todos, hashtag todos levam. Vamos subir essa hashtag aí. Vamos ver se é a Sônia. Bom dia, Sônia. Isso, Daniel. Desculpa, errei por 10, tava na 74 pra mim. Pareceu 74. Tudo bem, mas daí eu já fico de olho. Ah, que bom que a senhora me viu, eu tava esperando lá naquele outro prédio. Por sinal, ó. 4 anos. Essa aí acho que foi o Antônio Ares que pediu lá atrás, quando eu tinha o quadro de pedir a música, lembra? Na época eu não monetizava o canal, ou monetizava e controlava o tempo, sei lá. E daí cada vídeo eu pedia pra pedir uma música, eu colocava no final do vídeo, ó. The Best For You, essa aí é uma das primeiras, inclusive, da minha playlist Alto Astral. Tá, link tá na descrição se quiser dar uma escutada, hashtag fica a dica. Só queria falar sobre a Dona Sônia, que delícia de véia. Sabe aquelas véias, que nem aquela que eu tava comentando ontem no podcast? Eu comentei já faz 2 semanas, na verdade, né? Mas pra mim foi ontem. Essas véias grata, agradecida, viva o Uber, ela falou no meio da viagem. Mal sabe ela, né? Mal sabe ela dessa porra desse Uber aí. Mas não vê o caso, ela se refere ao serviço. E em relação ao serviço, eu entendi perfeitamente. Grata. Quando a gente parou na Carlos Gomes, na tranqueira, assim, é por isso que eu só ando de Uber. O meu carro tá na garagem, olha que coisa querida, um cachorrinho de óculos na moto ali, ó, na garupa do motoqueiro, ó. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo, tchê. Mas que perigo também, né? Bom, mas ele deve estar acostumado. E daí a senhora, por isso meu carro tem 2 anos, só tem 14 mil quilômetros. Eu só pego ele pra ir passear na serra e ir pra Floripa, onde mora minha filha. Vai eu e meu marido, quando a gente sai pra jantar, tomar um vinhozinho, a gente só sai de Uber. É isso aí, senhora. É pra isso que eu vivo também, pra levar a senhora de um lado pro outro, pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá. Como é que é mesmo? Pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Eu fazia isso na época que eu escutava isso aqui, ó. The Best For You, pegar aqui o Lucas agora na Dona Leopoldina, levar ali pro Hospital Militar de Porto Alegre. Mais uma corridinha, assim como quem vai a merda. Fazia dias que eu não chorava. Uns 2 ou 3 dias, eu acho. Mas eu queria mandar um beijo, um abraço pro casal Kleberson e Eleonora. A Eleonora é a inscrita número 10.000 do canal. Que por sinal me fizeram chorar no dia do acontecido, né? Mandou um áudio agora, assim, ó. Eu só consegui responder pra ele o seguinte: é pra isso que eu vivo. Beijo ao casal então, Clebson e Eleonora, saúde pra pequena. Infelizmente ele não pôde ir no churrasco terça-feira porque a nenê dele tava ruinzinha. Ele teve que dar atenção especial pra ela e tá tudo certo, né? Vamos ver se na próxima, meu bruxo. Hashtag fica a dica. Reconhecem? Zafripiranga. Não vim dar nenhuma maçaneta aqui. Ah, coisa linda que tá hoje, sabe? 18 pra onde? Roberto Bins, pegar onde? Protásio Alves, vamos dar ali no meio. Ah não, várias paradas? Não vamos com várias paradas. Várias paradas a gente não faz. Moisés não gosta. Tá uma delícia hoje, sabe?
Tá tocando assim, como se não houvesse amanhã, mas corridinha ok de fazer. Ok, fechei 100 pila agora, são 20 para as 2 da tarde. Poderia estar com uma meta de 50 por hora, eu comecei 20 pro meio-dia, 25 pilas pra Palmeira. Tem várias paradas, mas vou pegar... Quanto tempo vai demorar essa corrida? 33 minutos para 25 pila? Não, não dá. Então vamos fazer ele também. Por que tanta viagem com parada? A terceira na sequência? Enfim. Nossa, eu queria lembrar do hashtag o Daniel não deixa. Boa essa, hein? O Daniel falou. O Daniel disse. Perguntei pro Daniel como é que nós vamos fazer essa hashtag, pessoal. Né? Vem pro mercado, tem compras. Né? Daniel disse que não pode. Vai entrar no condomínio. Daniel disse que não gosta. Vai buscar... O que mais que a gente não faz, hein? Que parada, viagem com parada. O Moisés não gosta, o Moisés não faz. Para aqui, estacionamento. 14 pila pra onde? Mariante, ok. Buscar onde? Dona Eugênia, aqui do lado. Quantos minutos? 14 também. 2.6 km, 60 por hora. Vamos dar ele no meio, merda. Que loucura. Cheio de pegar essa corrida. Não me liguei na rota. Não gritou a rota na minha cabeça. Vou ter que pedir revisão agora, tio. Provável que eu não ganhei porra nenhuma, nem um tapinha nas costas. Mas fiquei 10 minutos, eu acho, na João Guimarães para acessar Protásio Alves. Depois mais uns 3 minutos entre a João Guimarães e a Mariante na Protásio Alves. Não sei se vocês pegaram aí o deslocamento, sei lá, de 500 metros. É o pior trânsito de Porto Alegre, é Protásio às 2 da tarde, direção ao centro. E aquela João Guimarães ali que vem em 3 entre 2. Foda, mal pensado pra caramba aquele cruzamento ali. Deveria ter feito aquelas duas corridas de 25, 9 pilas, Venâncio Aires, 10,40, pegar na Dona Laura. Vou ter que entrar na Dona Laura agora, tio. É tão ruim quanto a Protásio? Não vamos. É tão ruim quanto a Protásio, Dona Laura, esse horário. Essa hora de 2 da tarde o pessoal tá vindo pros escritórios, tá vindo pras consultas, tá vindo pros consultórios. 15 pila pra onde? Dr. Eduardo Chatier, beleza, pegar na Florêncio, show de bola. Depois eu vou mijar lá no... Depois eu vou mijar e almoçar lá no Brino. Pra cima deles e ferro. Uma das coisas que os guris me perguntaram ontem, inclusive, é justamente isso. A minha autonomia pra almoçar. Né? Cada dia eu almoço num lugar diferente. Assim como quem vai a merda. Ontem eu respondi, por exemplo, que um dia desses eu almocei na Padre Chagas. Pra quem não é de Porto Alegre, não sabe do que se trata, a Padre Chagas é a Zona Nobre, região dos ricos de Porto Alegre, onde tu não gasta menos que R$100 para um almocinho com refri, uma água, opção uma taça de vinho. Salivei, sabe? Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Mas hoje eu não tô na Padre Chagas, tô de frente pra um container de obra. Literalmente um container de obra. Aqui no posto da Cristóvão com a feijona nas minhas costas. E como sim, Daniel? Tu almoça em qualquer lugar. Mametão de pedreiro, última porção de galinha escabelada da semana, arroz e feijão, uma delícia, eu que fiz. Elétrica. E eu não vou fazer jabá, sabe por quê? Tava comentando com os guris lá no churrasco terça-feira. O pessoal de vez em quando, os mais antigos já sabem, me perguntam, boia fria, não sei o que, patati, patatá. Não, ela é elétrica. Ligo aqui a tomada 12 volts do carro. Acontece, agora vou contar um segredo que eu nunca contei. E por isso que eu não tô fazendo jabá dessa marmita. Essa é a 4ª ou 5ª que eu compro.
A única que funcionou valendo assim durante muito tempo foi a primeira. Me durou, sei lá, uns 2 anos. Depois disso, eu acho que a que durou mais durou 6 meses. Essa aqui não durou um mês. Estragam. Produto chinês, é uma caixinha com uma resistência aqui embaixo. Nada contra os chineses, mas é um negócio feito assim em lotes, né? Gigantesco. E daí não esquenta, né? Não esquenta. Mas tá fria a minha comida? Não, não tá fria. Tá morninha, tá bem boa, por sinal. Bem boa mesmo, mesmo um dia frio como hoje. O que eu faço é esquentar no micro-ondas. Tem um pote que sai fora aqui, ó, que é onde eu lavo todo dia, ó. Aqui, ó. Aqui é onde eu sirvo, lavo, tá? Enfim. Eu esquento o micro antes de sair de casa, deixo bem fechadinho, guardado ali no porta-luvas. E procuro não almoçar muito perto das 3, por exemplo. Até 2, 2h30, a comida tá ok. Tem dias que eu almoço 3h30 da tarde, a comida já tá fria. Mas significa que rendeu o movimento até as 3h30 eu não consegui parar, né? Então, ônus e bônus. Mas enfim, eu sempre compro uma comidinha boa, porque eu que faço, né? Poderia ser ruim, né? Mas como eu cozinho pra caralho, desculpe a falta de modéstia nesse sentido, minha comidinha sempre tá boa. Eu não preciso ficar me preocupando em procurar restaurante até o horário deles, porque às vezes tem muito restaurante que fecha às 2h30, tem uns que fecham até as 5 da tarde, vão até as 5 da tarde. Mas é um ou outro. Então tinha uma época que eu almoçava todo dia na rua, então eu tinha que pensar, não posso me afastar muito da região tal, porque senão não vou ter onde almoçar. E muitas vezes me afastava, porque a corridinha era interessante, e acabava tendo que comer um pastel, um lanche, num posto de gasolina ou no supermercado. Que foi minha realidade durante muito tempo. E na época da pandemia, quando todos os restaurantes estavam fechados, tudo tá fechado, né? Tudo tá fechado. Eu comecei a comer muito no supermercado, comia todos no dia no Zafari, eu comia um sanduíche, um salgado. Que é a única coisa que funcionava naquela época era supermercado e farmácia, né? Além dos hospitais. Até que um dia, uma sugestão de vocês, alguém me falou da marmita elétrica. Comprei e nunca mais larguei. Isso aqui te dá uma autonomia sensacional. Eu poderia estar rico só vendendo isso aqui para vocês. Mas essa aqui é muito vagabunda, né? Não tem garantia nenhuma. Então eu não indico. Mas se quiserem procurar, procura no Mercado Livre. Não sei nem que marca que tem isso aqui. Eu sei que tem vários modelos. Eu comprei de 2 ou 3 diferentes, marcas diferentes, enfim, né? E eu sempre tive esse... Depois da primeira, que durou bastante tempo, até que um dia ela pifou, todas as outras não duraram muito. Então, só que é baratinha, é 60, 70 pila. É um investimento que, na minha opinião, vale a pena, né? Por essa economia que tu tem no almoço ou na janta, ou quem trabalha de noite, e pela autonomia, tu pode parar em qualquer canto, embaixo de uma árvore, numa esquina, num posto de gasolina, na área azul, às vezes, no shopping center, enfim, para e almoço, 10, 15 minutos. Depois segue o jogo. Chega ao Teatro do Bourbon Country. Cala a boca, merda! Se não combinasse, não dava tão certo. Deixa eu pensar o que eu tenho que fazer aqui. Tá. Foi eu pegar o meu cheirinho, que se eu vendesse a fórmula eu tava rico também. Tu vê quantas oportunidades eu tenho perdido ao longo desses anos, né? E eu reclamando que não tenho dinheiro, né? Mas eu não vou vender uma ideia que não foi minha, isso que eu aprendi no YouTube, inclusive. Não, foi o Juliano que me ensinou. O Juliano, ele mesmo. Deixa eu consigo passar por trás do caminhão, né? Que a fila da lavagem tá foda. Passa aqui, tia. Passa aí, não! Que merda. Vou tentar passar por aqui, então. Tem que pegar ali a Feijó pra descer em direção a Higienópolis, pra pegar ali na Santa Amaro, Alameda. Aqui ele vai achar que eu tô na fila da lavagem.
Isso! Se combinar direitinho, todo mundo transa. Viu, amigão? Isso aí, ó. Pra cima dele, ferro nela. Isso aí, vamos dar-lhe. O que eu queria dizer, não sei, faço a menor ideia. Sim, só pra tu não dizer que eu não sou louco, eu sou louco, né? Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso pra ti de bandeja assim como quem vai a merda. Quando eu peguei meu negocinho aqui pra borrifar e pá, tocou 15 pilas assim, puf, corridinha, rapidinho. Vai dar uns 12, 13 minutos, pegar aqui no IAP, na Alameda Santa Amaro. IAPI, tá? IAP é só pra confundir o cérebro de vocês. O Rafa ou a Rafa, não sei. Assim mesmo, Rafa. Pra levar ali pra Pelotas. Bem na frente bem próximo ao Shopping Total ali, do bairro Floresta. 15 pilinhas. A ida só de Comfort, acho que agora vai o dia inteiro assim, pelo menos até umas 8 horas da noite. Que quando eu vou decidir se sigo em diante ou não, né? Mas pelo jeito tá bom hoje. Vamos aproveitar essa demanda aí. E que minha conta lá tá feia, pessoal. Minha conta lá tá feia. Vamos dar. Já tocou mais 15. E a Karen já mandou mensagem na saída do mercado. Shopping Total, que eu tenho pavor de entrar. Principalmente porque tem que sair dele. E sair do Shopping Total é um jogo de paciência. Mas eu vou entrar e pagar pra ver. Porque eu não acredito que ela tenha se abalado lá do Partenon para vir no Shopping Total fazer compras. Rancho de supermercado, eu me refiro, né? E se fez isso com Moisés, ela não vai. Não vai. Não interessa ser Comfort. O Moisés não leva rancho. De jeito nenhum. Me faço de louco, né? Passo longe. Cancelo sem pegar taxa nesses casos aí pra não incomodar com a Palmira, né? Faço de conta que me não encontrei. E uma dica. Eu nunca leio os chats nessas situações aqui que eu imagino que possa dar um tipo de confronto. Por quê? Tá de conta que eu não sei, tá ligado? Não vi. Tô dirigindo, merda. Tô dirigindo, não posso ficar mexendo. Não devo ficar mexendo no celular. Por sinal, teve um colega que levantou uma lebre outro dia sobre o Fique Off, que eu achei sensacional. Que eu nunca tinha feito essa leitura. Na verdade, deveria ser proibido a chamada em espera, né? Porque o aplicativo nos induz a mexer no celular quando a gente está em movimento, literalmente. Contra a lei de trânsito, correndo o risco de sofrer um acidente e também de sofrer uma multa de trânsito, né? Porque sim, os guris fazem vista grossa, já vi isso, os azulzinhos no caso, com os motores de aplicativo. Já vi, eles fazem de verdade. Porque se resolverem multar todo motorista de aplicativo que fica aceitando corrida porque tá mexendo no celular, a prefeitura fica rica. Hashtag fica a dica. Então, em situações como essa que eu mando assim, estou no mercado, sabe? Eu disse, pai, e agora? Vou fazer ou não vou fazer? Não sei se tem compras. Não vou... Se eu perguntar, eu li a mensagem, né? E daí se eu ler a mensagem e perguntar, e ela disser que sim, tem compras, e eu cancelar, vai que ela não invente uma história lá pro aplicativo. Olha aqui, recusou e cancelou minha corrida porque eu tenho compras. Nunca se sabe o que passa na cabeça dessa gente, né? Então eu simplesmente não leio. Pode que eu não vi. Mas apareceu a notificação ali pra mim, né? Eu entendi a mensagem. Olha só a tranqueira desse shopping. Que nojo disso aqui. Já me arrependi de ter entrado. Eu teria conseguido uma coisa igual se eu tivesse esperado mais um pouquinho. Feito, trouxe a moça aqui pro Partenon. Não doeu com ela. Tinha umas 4 sacolinhas ali e tal. O Moisés liberou a viagem. Já que eu tava lá dentro passando raiva no shopping, né? Todo trancado, vocês viram? E só pra não passar batido, passei raiva pra sair também. O que acontece? Quando tu sai do Shopping Total, tu tem a sinaleira do próprio Shopping Total para acessar Cristóvão. E logo em seguida tem a sinaleira na Cristóvão para acessar o Shopping Total. Depois tem a da Santo Antônio, que foi a que eu peguei, à esquerda. 17 pila pra onde? Pra Praça Dom Feliciano? Aqui da Fátima mesmo? Vamos botar ali no meio, merda. Eu parei em frente ao 194 e tocou no 304. 17 pilinhas pra Praça Dom Feliciano, aqui na Rua Fátima, no bairro do Partenon. Vamos voltar ali pra lá então. Mas enfim, então é um monte de sinaleira que tu
Não passa uma verde. Passa todas no vermelho. Isso eu tenho raiva, né? Sem contar quando tu pega uma idiota no mob, eu não costumo brigar no trânsito de forma alguma, a não ser dar luz alta e buzinaço. Mas falar, gritar, qualquer coisa assim, não é a minha... Não faço isso. É muito raro acontecer. E fiz agora com essa viagem. Porque parou na minha frente uma idiota num mobzinho branco na sinaleira de acesso pro shopping. Ali tem duas sinaleiras. Vermelha para acessar a esquerda no shopping e verde para seguir reto em direção a Santo Antônio, que é onde eu tinha que pegar. Só que eu parei atrás dela, na faixa da esquerda, para pegar Santo Antônio ali na frente. Só que a sinaleira, ela não deu pisca que ela ia acessar o shopping, no caso para a esquerda. Não sei se vocês me entenderam. Na minha ideia, ela ia seguir reto. Eu parei atrás dela, a sinaleira abriu para ir e ela ficou paradinha. Eu buzinei, buzinei de novo, pi. Daí ela pegou e colocou a mão para fora e começou a me xingar. Eu vou entrar no shopping, se dá um... Daí eu não tive oportunidade. Eu disse, então dá um pisca, merda! E a passageira regalou os olhos, apavorada. E daí ela deu a pisca. Enfim, só no nosso. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Assim como quem vai a merda, 200 pila às 4 da tarde. Só de comfort. Sem me estressar, sem me incomodar. Tirando aquela motorista do mob na saída do Total, o resto foi tudo de boas. De fato. Se teve algum problema anterior, esqueci. Significa que não foi tão grande assim. Ou tô errado? Já recusei 2 corridinhas com parada agora, tô nessa vida agora. Só recusando viagem. Com parada eu tô recusando todas, não me interessa. Moisés não tá levando. 10,74, viagem de total 10 minutos, tá ok. Total 4 km pra levar pra Avenida dos Estados, não. Avenida dos Estados, não. Moisés não tá afim de ir pra Avenida dos Estados. O Moisés hoje tá seletivo. Enfim, tá bom o movimento. O mapinha tá todo vermelhinho. Tá, tudo bem. É ilusório. 3, 4 pila. Mas tá tocando. Isso é o mais importante. E não tá tocando longe, né? Depois que cheguei no Edredom, foi uma delícia. De fato foi uma delícia. Tô aqui na Feijó agora, de novo na Feijó hoje. Quase esquina com a Arimarinho, bairro São João, vou mostrar pra vocês. Arimarinho, com essa aqui no caso seria Feijó, lá na frente vermelha tá Cristóvão Colombo, ó. Aqui o cemitério São João, aqui à esquerda o colégio que eu esqueci o nome, Dom Bosco, pode ser? E agora são 4:02 da tarde. Tô curtindo a vibe hoje. Tá tranquilo, tá favorável. Só esperando agora meu principal passageiro do dia. O próximo. Cara, impressionante. Eu não vi quantas corridas eu poderia ter visto, mas acho que foi umas 12, 13 corridas que eu fiz até agora. E agora, na penúltima, quando eu tava lá na Feijó esperando, que eu me dei conta que eu não tinha filtrado a nota hoje. Pra quem não sabe, eu filtro a nota 4.8 sempre antes de ligar o aplicativo. Hoje eu esqueci. E eu tô até agora. Não liguei o X por nem um segundo hoje, por nenhuma oportunidade. Eu liguei e logo tocou, né? Foi automático. Ou não? Não foi. Eu comecei a falar com vocês, fui lá pra cima e tal. Tá, enfim. Eu esqueci de ligar, de filtrar a nota. E eu fui me dar conta disso agora há pouco. E não sei, ao longo desse dia de hoje, se teve alguma nota abaixo de 4.8 que o passageiro que eu fiz, né? O fato é, como eu comentei antes, não tive problema nenhum. A não ser esse último velho que eu trouxe aqui pra rua Avaré, Jardim Floresta, Jardim São Pedro, Labirinto. Aqui é o Labirinto. Pra quem não sabe, aqui é o Labirinto. Sim, eu não consigo me entender nessas ruas aqui, ó. Se não tiver com GPS, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó, quer ver? Se eu não tiver com GPS, eu me perco. Porque as ruas não tem padrão, né? Tudo curva. Umas vão pro lado, outras vão pro outro. Elas não entraram num acordo. Elas não entram num acordo. Nunca entram num acordo. Só tem uma coisa que é certa quando tu entra aqui. Tu vai passar na frente do supermercado Palmitos. É inacreditável, que eu não sei nem qual dessas ruas que é.
Quer ver? Eu vou pegar esse aqui e vou seguir até a hora que tocar falando com vocês. Em algum momento... Não, eu não tô forçando isso, tá, pessoal? Não tenho essa capacidade ainda. Quer ver? Eu vou seguir aqui e vou passar pelo Palmitos. Mas o que eu tava falando? Enquanto eu procuro Palmitos... Daí quando eu tava parado ali na Feijó, demorou ali eu fiquei um tempinho sem corrida, sabe? Confesso pra vocês, deu uns 5, 6 minutos, 7 talvez. Até que tocou essa corridinha que eu vim pra cá. Eu me lembrei, eu não lembro de ter filtrado a nota hoje, acho que eu esqueci. Eu fui ver, realmente não tava filtrado. Depois que eu me dei conta disso, a primeira corrida que veio, 471. Um velho, eu pensei, tá, vamos fazer até pra ver o que esse velho aprontou, ou tem costume de aprontar na vida, né? Vai me deixar esperando, será? Vai bater a porta, será? Aí cheguei ali na rua que eu fui buscar ele na 25 de julho, eu tava na Feijó. E tava parado ele na frente de uma casa. Tá, esperando, ele não deixa, né? Qual será o problema desse cara? Entrou no carro, daí eu perguntei, vão aqui na rua Varé? Ele, na Varé, consertório, não sei o quê. Não sei pegar o carro, não sei o quê. Eu disse, tá, o cara é meio ansioso. Pensei, né? Mas ansioso também sou. Então tá, qual será o problema desse cara? E daí, não deu mais 1 minuto, um áudio no WhatsApp. Parecia ser funcionário dele. Ô, seu Mário, não sei o quê. Daí, né? Acha que tá na casa dele. Que pode o que quer. Que faz o que ele quiser. Escutou aquele áudio, quase 1 minuto na minha cabeça. E daí, não satisfeito, ele ligou pra mulher, uma ligação de áudio em viva voz. Mais uns, sei lá, 4 minutos. Eu não tô acreditando, tia. Olha aqui, ó, 11h23 pra Jaúna. Olha aqui o que eu encontrei. Olha aqui o que eu encontrei, pessoal. Só pra não passar batido. Só pra não passar batido. Palmitos. Eu me perco nessa merda desse bairro, mas não tem uma coisa, não tem uma vez que eu não passe por aqui e passe na frente desse supermercado. Que rua é essa? Edmundo Bastian, eu acho. Enfim, eu sei que essa aqui sai do lado do Cristo. Então deixa eu parar aqui e não preciso mais andar vazio, porque eu tô perto da Cis Brasil e aqui tem demanda. Enfim, mostrei Palmitos pra vocês. Jesus, vamos ver se ele me vê de novo, chamar ele. Jesus, ele mesmo, não Cristo, né? Tamborinelli, eu acho. Chama ele aqui. Tô aqui no country, no posto do Neymacher. Trouxe uma senhora ali pro Bourbon. Agora tá aí o Jesus, ó. E aí, meu bruxo, te apresenta aí. Jesus Tamborinelli também temos no trecho aí da... Se alimentamos do aplicativo. E me diz uma coisa, como é que tu ficou quando tu me viu? Fiquei bem feliz porque tem alguém... Não, mas mostra o braço como do jeito que tu mostrou pra mim. Não, tava todo arrepiado, Olha um homem desse tamanho chamado Jesus. Ficou todo arrepiado por vir o comigão aqui. Os caras aí falando que a gente merece ouvir, né? Tá. Representando a classe. Então vê se tu realmente sai o canal pra cima deles e... Ferro Nelson. Agora tu veio, merda, vamos! Esse sabe. Abraço, querido. Feito, meu bruxo. Esse sabe. 7h10 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui numa tranqueira que eu não faço nem ideia porquê. Bento Gonçalves, sentido centro. Acabei de deixar o rapaz aqui na PUC, pelo portão da Bento. E tudo parado. É sobre isso que eu queria falar, não comentei mais cedo, mas trânsito hoje foi punk, hein? Desde que falamos ali, eu tava lá no posto, né, do country. Eu não devo ter feito, era umas 5 horas aquilo, agora são 7h10. Eu não devo ter feito 6 corridas. Só pelo tempo de cada uma. Tudo com dinâmica boa, na verdade. Pagando pela quilometragem ok. Só que o tempo se vai, né? Nessas tranqueiras assim, ó. E essa aqui agora, Bento sentido centro, essa hora eu não faço a menor ideia.
Só pode ter sido algum acidente ali na frente. Mas eu vou quebrar antes, que eu vou entrar aqui no prédio 40 para pegar o André. Mais uma corridinha ali para João Caetano, no bairro Três Figueiras. Enfim, foi mais ou menos final de tarde, a putaria no caso, né? Tá tendo ainda, é verdade. O mapa tá todo vermelho ainda. Mas essa tranqueira não tá ajudando em nada. Em nada. E só para não passar batido, ainda não liguei X. Desde a primeira corrida até agora, todas as corridas que eu fiz, cerca de 20 já, eu acho. Em torno disso, perto de 20 pelo menos. Todas no Comfort. Será que foi o nosso Fick-Off que deu uma ajudada nessa dinâmica? Tá com dinâmica desde no meio da tarde, ali umas 4, 5 horas da tarde. Firmezinha, bateu mais 15 às 6 horas. Peguei uma corrida com mais 15 lá na Duque. Não lembro onde eu fui mais. Faz tanto tempo que eu já não lembro mais. Será que foi o nosso Fick-Off? Uma coisa eu já sei. Não sei se foi Fick-Off, mas não me custa nada continuar fazendo. E não te custa nada continuar fazendo também. Espalhando para os seus amigos, para os seus colegas que trabalham nos aplicativos. Fick-Off, porque esse verso está se arrastando desde lá de trás. Antes tinha tranqueira. Agora eu não sei o que tem. Acho que agora ele tem dor de barriga. Não pode acelerar, senão vai se cagar todo. Bobalhão. Olha só, meio por hora. Você sabia esse atalho aqui para o prédio 40, quem vem da Bento? Em vez de até Ipiranga, pegar aquela tranqueira toda lá na entrada. Olá, utilize o QR Code impresso no seu ticket para pagamento direto no celular. É rápido, fácil e seguro. Cancela aberta. Lembrando que essa hora é hora de vinda, né? Hora de chegada na faculdade. Então a entrada do prédio 40 tá tudo empilhado de amador. E tranca, é um caos para entrar lá. Mas se tu vem da Bento, tu entra aqui pela Rua da Vila, acessa essa portaria aqui do prédio 15, se eu não me engano. Daí tu vem por dentro do estacionamento e sai pifadinho ali no prédio 40. Eu acho que essa tu não sabia, né? Deixa um comentário aí se tu sabia desse atalhozinho aqui. Eu já fiz isso algumas vezes, não lembro de ter gravado. Mas fica a dica aí, ó. Só vale se tu vem da Bento, né? Se tu vem pela Ipiranga, tu é obrigado a entrar naquela fila irritante lá e passar raiva. Aquela cancela de merda também, por sinal. Tem que sair aqui, ó, pá, e já sai pifadinho no meio do pessoal que não sabe usar os recuo. Eles param no começo e estacionam para esperar o passageiro, que nem aquela tracker ali, ó, enquanto lá na frente. Por isso que eu não saio do edredom costumeiramente, né? A não ser que seja pra hora de vir embora. De vir embora. 40 pra onde? Viamão? Não. Eu peguei uma corrida, era umas 7h30, eu acho. Boa, bem paga. Ali pra estrada da Vila Maria. E daí tá, beleza. Fiz a corrida, pensei que chegar perto das 8 lá, tem demanda pra voltar pro edredom fácil, né? Daí tocou 15 pila ali da 21 de agosto, uma travessa da João Moura, bairro Camaquã, Cavalhada, ali perto da própria Avenida Cavalhada, perto do Zafra, enfim, zona sul de Porto Alegre. 15 pila pra Teresópolis, tá, fechou, voltamos, né? Não é o edredom ainda, mas me deixa pifado pro edredom. Daí tá, cheguei lá, finalizei na Nata Center ali, parei, esperei um pouquinho, pensei, tá, agora ligamos X, será, né? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Puf, mais 25 pila tocou pra trazer aqui pro Sava Clube, na Vila Assunção. Eu olhei se já era umas 8, talvez 8h15, 8h10, agora são 8h55. Trouxe a senhora aqui pro Sava Clube. Pra quem não sabe o que é a Sava, é a Sociedade dos Amigos da Vila Assunção. Um clube de vela, né, na beira do rio. Sempre tem festa de casamento, enfim, uma dessas festas, essa senhora, por sinal que véia chata. Vim por dentro da cruzeira, peguei ali no bairro Medianeira. Vim por dentro da cruzeira, passou o tempo inteiro falando, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. 20 pila pra onde? Portuguesa. 1,60 km, não vamos.
Eu tô esperando há 15 minutos mesmo, vou esperar mais um pouquinho. E daí larguei ela ali, parei aqui na Copacabana, achei um lugar para estacionar, onde não atrapalha o trânsito. E esperei uns 15 minutos, atualizei as minhas mensagens, respondi tudo que tinha que responder ali. E nada de tocar, nada de tocar, nada de tocar, e nada de tocar. E daí liguei o X agora. Eu queria voltar, na verdade, faltam 60 pila indo pra minha meta. Aliás, eu quero voltar, não desisti de voltar ainda. Só que só toca merda. 5,88 agora pra buscar 2 km. Pensa. Só toca merda no X, né? E o Comfort não toca, 15 pila pra General Portinho. Porra, 1,5, buscar lá no Barra, 3,5 km, tio. E como eu tô perto de casa, o anjinho do mal começa a buzinar. Não, vou pra casa, chega por hoje, já eras. Quando vi, já eras. Quem mandou tu vir pra cá? João Alfredo, vou buscar 2,5 km, 15 pila de novo. É só isso que vai tocar agora, se eu quiser voltar. Eu vou voltar por 15 pila pro centro, pra Cidade Baixa, a 1,50 km. E Comfort não toca, mais 15 pila pra José de Alencar, essa tá mais perto, já pegaram, ó. Essa foi rápida, alguém pegou antes do que eu. Enfim. Por isso que eu não saio do edredom, por isso que eu gosto de ficar perto da onde está o passageiro, né? Onde tem muito passageiro, pelo menos. Não que aqui não tenha. Aqui eu tô no Tapete, a Vila Assunção, a zona nobre da cidade, né? Mas a demanda é baixíssima. Buscar 3,8 para levar lá para Vila Nova por 13,50. Ah, que preguiça, sabe? Por isso que eu não saio do edredom, só para não passar batido. A Luísa deve estar atrasada. Essa corrida que tocou enquanto eu falava com vocês ali para João Alfredo, 14,50, se não me engano. Se passou mais uns 3, 4 minutos, mais um monte de desaforo. Veio no Comfort, 23 pila. Agora nós vamos, né? Agora nós vamos. Tem que buscar 2 km, mesmo assim tá longe, ali não amassou. Mas enfim, vamos voltar ali, senão daqui a pouco eu vou acabar desistindo, vou pra casa. E amanhã eu vou me arrepender, porque eu acho que vai ter dinâmica depois, mais tarde, depois das 10. E mais uma vez eu vou falar aqui, eu acho que o Fique Off tá fazendo efeito, pessoal. Eu acho que tá fazendo efeito. Dinâmica, firmezinha, até ali quase perto das 8. Depois parou, horário do Lima, normal que pare. No Comfort estava chamando. Até vir pra cá, né? E já desliguei agora. Assim que eu iniciar a corrida com a Heloísa, já vou ficar off também. E vamos tentar ali fechar essa meta aí na próxima hora. E aí sim, poder voltar pra casa tranquilo. Se tiver uma dinâmica boa lá na volta do shopping, enfim, lá na região central, eu aproveito mais um pouco e depois minha casa e minha vida. Fique off, só para não passar batido. Eles estão mais cansados do que eu. Coloquei só a cabecinha aqui na vila, já vamos sair de ré mesmo. Aqui na Cristalzinho. Peguei uma Gran 499, o que me encorajou a vir aqui, porque outro dia eu vi que teve umas brigas aqui. Os guri andaram se brigando, se atirando, enfim. Cristalzinho. Loteamento que tem aqui na Cristiano Kramer, bairro Campo Novo, Zona Sul de Porto Alegre, bem pertinho de casa, por sinal. Agora são 5 para as 11 da noite. E somente agora eu finalizei a minha meta. Tá tão perto aquela hora da Vila Assunção. O anjinho mal mandando eu voltar para casa, eu deveria ter feito, sabe? Peguei aquela corridinha que eu levei lá pra Cidade Baixa e depois nunca mais tocou Comfort. Talvez só amanhã. Esperei, rodei, fui pra um lado, fui pro outro, recusei um turbilhão de X de merda. Eu fiz umas 2 ou 3 corridas, direcionei de volta, para ver sim, né? E demorei. Por sinal, eu tava lá fazendo plantão na Fernando Machado. O que pararam aqui, tia? Tava lá fazendo plantãozinho na Fernando Machado. Esperando, uma corrida direcionada pra cá.
Daí passou o Eduardo Celia, já falei dele outro dia aqui, cruzou comigo ali na Vicente Monteja, quando eu tava saindo de casa para trabalhar um dia desses. Passou lá, me cumprimentou, fez um buzinaço, pá, aquela coisa toda. Por sinal, hoje foram uma meia dúzia. Eu fico muito feliz com isso. Eu abasteci. Nesse meu retorno lá pra Cidade Baixa, aproveitei que tava lá do lado do Baratão, lá do posto da CB. Eu abasteci lá. 2 que estavam abastecendo ali vieram falar comigo, queriam o meu código de desconto. Não, meu código é de indicação, de desconto é do Rogério. Depois teve o Jonathan, se não me engano, na Carlos Gomes. Eu sei porque ele mandou depois uma mensagem se acusando num Cronos. Teve um rapaz de um Prisma Azul na Protásio também, que eu lembro. Teve mais uns 2 ou 3. O Jesus, né, mais cedo, lá no que eu filmei, inclusive. É pra isso que eu vivo, sabe? Eu adoro essa troca de energia, né? Essa gritaria, essa fiasqueira, buzinaço, quando ocorre. Vocês estão muito mansinho nessa questão da buzina, né? Não tem mais escutado buzinaço. É só um, e aí, Daniel, não sei o que. Nada demais, tem que... Buzina? Vai, Moisés, sabe? Não consegue, né, Moisés? Uma gritaria, tem que assustar os passageiros, porra. Não dá pra passar desapercebido. Isso sempre gera engajamento com o meu passageiro, se eu tô com o passageiro. Eu sempre conto a história, o porquê daquilo ali, e eles me seguem. Vocês acham que eu tô aqui à toa? É brincadeira, mas às vezes me segue mesmo. Às vezes eu digo que, não faço ideia quem seja. Não fiz nada no trânsito, não tô errado. O errado é ele. Mas enfim, depois do meu retorno pra CB, então abasteci, comentei mais esses 2 magrão. Fiz um plantãozinho lá na Fernando Machado, depois que eu larguei uma corridinha ali perto. Troquei uma ideia rapidinho, assim, no meio do trânsito. O Eduardo nem desceu do carro dele. E daí trocou uma corridinha pra Patrocínio. 9... teve uma Comfort, essa aí, ó. Peguei ali 9 pila na reta, assim, ó. Pá, Demetrio pra Patrocínio. 9 pila, assim, ó. Pá! E depois tocou no Paradão. O rapaz que veio dormir, Paradão da Zenha. O rapaz que veio dormindo toda a viagem, cansado. Esse último que eu deixei aqui, na Grissalzinho. E agora vou eu pra casa descansar com a meta batida. Eu achava que ia conseguir mais, mas eu consegui exatamente a meta e nada mais. Né, quando ela deu 9 horas ali, 8 horas, eu pensei, hoje vai dar pra chegar perto dos 600. Bem trabalhadinho, se seguindo o mesmo ritmo. Aí eu fui parar na zona sul, perdi, desfoquei, saí fora do game. E quando eu voltei já era tarde demais. Mas enfim, foi bem trabalhadinho, eu gostei do dia de hoje. A tarde foi boa, a noite foi terrível, né? Principalmente esse meu retorno pra lá. Foi terrível, né? Só justificando que a partir das 8 é pros fortes. É a hora de, no meu caso, de vir pra casa, porque eu já tô cansado desde o meio-dia. Ou pra quem tá na pista aí, ir jantar, ir abastecer, ou pegar um balaço, né? Arriscando às vezes não voltar, porque vai ter cabeça nos puffs no travesseiro às 8, entre 8 e 10 da noite. É só passação de raiva. Para de tocar Comfort, daí os X vem tudo 775, 883, para rodar 4, 5 km. Um nojo. E quando vem longa, vem pra Viamão 23 pila para 18 km. É isso, né? Eu tô errado. É a importância do fique off. Também nessas horas. Off de fato. Nessas horas fica off de fato. Desliga o aplicativo. Coloca o celular no porta-luvas. Fica bem longe. Pra não tocar de jeito nenhum. Enfim. Mas em geral o dia foi gostoso. A tarde foi boa, eu já comentei. Teve dinâmica a partir das 4 horas, eu acho, ali. Foi legal, foi bom de trabalhar. É isso, já me repeti várias vezes. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final deste vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.